Hoje eu tenho em mãos uma nova hack ROM de Castlevania Symphony of the Night, que eu nomeei de Infernal Castle. E antes mesmo de continuar, eu devo dizer que eu vou separar este vídeo por algumas categorias. A primeira delas é a minha experiência ao desenvolver esse mod, mostrando vários pontos como desenvolvedor, e a outra parte é mais relacionada à instalação. Eu decidi fazer essa hack com o uso exclusivo de código que é injetado em um espaço vazio do executável do jogo. Ou seja, nenhum dos assets na ROM do jogo foi alterado neste processo, diferente da maioria das outras hack ROMs. Eu escrevi esse código todo em C, e embora eu tivesse bastante liberdade para escrever o algoritmo que eu quisesse, eu tive um problema de limitação de espaço, cerca de 2 KB que está no início do executável. Este é o limite que eu tive para colocar no meu código. Em resumo, essa hack Infernal Castle é bastante colorida e aumenta um pouco a dificuldade do jogo, com a pitada de alguns algoritmos. Não é uma hack ultra difícil, e até se parece um pouco com aquelas randomizer. E embora eu tenha finalizado essa hack, nem tudo são flores. Eu tive que fazer o mesmo código várias vezes e devido a isso, inicialmente, a ideia e o conceito desse mod eram bem diferentes do que eu obtive no final. A ideia aqui era fazer algo bem semelhante ao meu primeiro teste de mod. Este mod eu nomeei de Alucard Must Die, que significa algo como Alucard deve morrer. Este nome foi baseado no modo Ethan Must Die do Resident Evil 7. Nessa primeira hack, o jogador já iniciava o game a partir do menu inicial, próximo ao centro do castelo. Não tinha save neste modo, a maioria das habilidades vinham das relíquias e eu não pretendia fazer essa hack durar mais do que 2 horas. Então era um jogo bem curto mesmo. E embora eu fiz bastante coisa importante aqui, como por exemplo passar as cores, as paletas das áreas do castelo invertido para o castelo normal, essa hack me trouxe alguns outros problemas. Um deles é a falta de compatibilidade, uma vez que eu decidi escrever esse mod usando C++ de forma exclusiva para o emulador DuckStation de PC. Só que de longe, não foi só isso que me fez abandonar este projeto. Essa minha aplicação roda de forma completamente paralela ao jogo e ao emulador. Ou seja, uma vez que o jogador usasse save state, load state ou coisa do gênero, isso sincronizava as informações que estavam rodando na minha aplicação. Isso criava uma lambança de bugs e coisas do gênero. Agora voltando a falar da Infernal Castle, que é o mod que eu vou disponibilizar, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre ela, já que eu quero que você mesmo descubra quais foram os algoritmos que eu implementei. Mas as paletas de cores de todas as áreas foram alteradas, os inimigos também receberam novas paletas, embora não sejam paletas reaproveitadas de outros inimigos. Em questão de dificuldade, eu vou disponibilizar 2 versões, uma versão normal e uma hard, da qual a única diferença entre as duas é que no hard, o jogador é bem mais penalizado por danos, enquanto na versão normal, o dano é bem próximo ao dano base do jogo. Agora nós vamos ver alguns conteúdos que eu cortei dessa hack ROM devido à falta de espaço ou por falha de implementação mesmo. Inicialmente os inimigos teriam um sistema de moveset bem desajeitado, da qual seria bem mais complicado prever os seus movimentos. Infelizmente isso estava causando vários travamentos aleatórios durante o jogo. Eu tentei resolver isso criando um tipo de lista de bloqueio para colocar vários inimigos do castelo que potencialmente poderiam causar este problema, mas isso não resolveu. No fim eu removi essa implementação da hack e fiz algo mais simples, um algoritmo que aumenta a quantidade de HP e dano de forma dinâmica à medida que avança no game. Agora, para caber na versão final, na tela de título não tem o nome da hack ROM. Vários algoritmos como os das botas de corrida não foram implementados da forma que eu gostaria. Haveria mudança nas paletas de cores dos itens, tanto em inventário quanto em jogo. Seria possível usar a espada de 2 mãos como um item único. O personagem iria recuperar todos os status HP, MP, Health ao subir de nível. Agora recupera apenas HP. As versões normal e hard poderiam estar dentro do mesmo mod, mas será disponibilizado em 2 arquivos. Enfim, isso é tudo que foi cortado para caber nos 2 KB que eu tinha para poder colocar o meu código. Enfim, agora uma curiosidade de nível de desenvolvedor. Quando a hack ROM já estava em seus últimos momentos, eu tive um grande problema ao configurar o compilador para priorizar tamanho, da qual eu tive que refazer parte do código. Eu tenho o costume de fazer um tipo de manipulação de ponteiros em C e C++, da qual impediu a ROM final de funcionar. Só lembrando que este problema não acontece no compilador configurado para performance, é um problema exclusivo do compilador configurado para priorizar tamanho. Agora imagina o tempo que eu levei para descobrir isso. Agora nesse momento eu vou mostrar como você pode fazer essa hack funcionar através do emulador DuckStation.
Só lembrando que eu deixei um arquivo de README em 3 idiomas, mostrando o que você precisa saber. Primeiro de tudo, você precisa baixar o arquivo zip que está na descrição do vídeo, e extrair para obter o arquivo PPF, da qual é onde contém apenas as alterações. Próximo passo é verificar se o backup que você tem em mãos é o adequado. Para isso, vá no título do jogo aqui no DuckStation, botão direito do mouse e vá em propriedades. Aqui clique em computar hashes. Se as hashes forem iguais a essas que você está vendo na tela, então o jogo está na versão adequada. Aqui você tem duas opções. Você pode usar alguma ferramenta para aplicar o arquivo PPF diretamente na ROM do jogo, ou usar o DuckStation para carregar o arquivo. Para fazer isso, basta colocar este arquivo PPF na mesma pasta com o mesmo nome que se encontra o backup do jogo. Depois disso, você deve habilitar essa opção chamada Aplicar Patches, que está na seção Console, nas configurações do emulador. Se tudo der certo, você verá essa mensagem na tela de abertura. Agora basta aproveitar. Este é o final do vídeo, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, nos vemos por aí.